Olá, pessoal! Vamos aí a mais uma aula de história, certo? Um novo período aí da história do nosso país, período regencial. Esse período regencial aconteceu entre o primeiro reinado e o segundo reinado. Por quê? Porque logo depois do primeiro reinado, Dom Pedro I teve que retornar a Portugal, deixando em seu lugar o seu filho Pedro de Alcântara, com uma criança com apenas 5 anos de idade, lógico que não ia conseguir governar. Ficou responsável pela educação dessa criança até a sua maioridade um tutor, José Bonifácio. Então, enquanto Pedro de Alcântara não completasse a maioridade para se tornar o novo imperador do Brasil, o Brasil foi governado por regentes, certo? Esse período aí a gente vai ver um pouquinho como foi esse tipo de governo, esse período regencial. Com a abdicação de Pedro I durante o século XIX, algumas questões se tornaram central nos debates políticos. O Brasil deveria mesmo continuar sendo um governo monárquico, deveria aí se tornar uma república, e as províncias, que eram os estados da época, né? Na época era província, hoje a gente conhece como os estados do nosso país. As províncias deveriam ou não ter uma maior independência política, ou teriam que obedecer aí ao governo central, certo? Então, várias questões políticas, principalmente, surgiram aí durante esse período regencial. Segundo alguns historiadores, o período regencial tem uma pequena semelhança com o período republicano, certo? Porque durante o período regencial tinha aí a troca de governo, era escolhido aí governos diferentes em determinados períodos. Então, tinha aí entre o período regencial e a república essa pequena semelhança. Além das disputas políticas, também houve muitas revoltas nas províncias. Grupos que antes eram excluídos da política reivindicavam aí a sua posição na política brasileira, certo? Milhares de pessoas nessas revoltas perderam suas vidas em busca aí de uma sociedade melhor. De acordo com a Constituição, o Brasil agora seria governado por um conselho de 3 regentes. E esses 3 regentes eram escolhidos entre esses partidos políticos que disputavam o poder no período regencial aí da tabela ao lado. Como vocês podem ver aí, com a abdicação de Dom Pedro I e o surgimento do período regencial, surgiram em 3 grupos políticos que disputavam o poder, certo? Os restauradores, os liberais moderados e os liberais exaltados. Os restauradores, eles defendiam aí o retorno de Dom Pedro I ao poder da política brasileira e a monarquia, o poder absoluto aí da monarquia. Os liberais moderados, eles defendiam também a monarquia, certo? Já os liberais exaltados, eles defendiam uma liberdade maior na política das províncias. Eles queriam aí ter suas leis próprias, onde eles não tivessem que obedecer às leis que vinham aí do governo central da monarquia brasileira. Então, eles queriam uma autonomia, uma liberdade maior, certo? Então, tinham aí cada partido político defendia aí seus interesses. Durante o período regencial, houve várias mudanças nesses partidos políticos. Entre elas, a mudança aí no partido dos restauradores, certo? Em 1834, Dom Pedro I faleceu em Portugal. Então, com certeza, não teria mais aí a existência dos restauradores, porque um dos objetivos desse partido era o retorno de Dom Pedro I. Então, acabou aí em 1834, com a morte de Dom Pedro I, acabou aí o Partido dos Restauradores,
certo? E houve também mudanças nos liberais moderados, certo? Esse Partido dos Liberais Moderados, ele acabou e surgiu aí em seu lugar dois partidos com objetivos diferentes, os progressistas e os regressistas. Então, durante aí o período regencial, esses partidos políticos eles foram se modificando de acordo com as mudanças de objetivos que iam surgindo entre eles. Durante esse período, nós vamos ter aí dois tipos de governo. As regências trinas e as regências unas, certo? As regências trinas eram formadas por 3 regentes diferentes. 3 pessoas nesses períodos governavam o nosso país, certo? E a primeira regência trina que a gente vai ver é a regência trina provisória. Durante esse período, a Assembleia Geral estava fechada, pois os parlamentares estavam de férias. Até esses parlamentares retornarem à Assembleia Geral, o Brasil seria governado por esses 3 senadores, Carneiro de Campos, Campos Vergueiro e o brigadeiro Francisco de Lima e Silva, certo? Dentre as medidas criadas por esses 3 governantes, se destaca aí o retorno do Ministério Brasileiro, que era um grupo de brasileiros que estava fora da política e eles eram contra o governo monárquico. Então, teria aí de volta, durante a regência trina provisória, teria aí de volta uma grande quantidade de brasileiros na política brasileira, que era a favor de uma liberdade maior na política de cada província. Com o retorno dos parlamentares à Assembleia Geral, foi escolhida aí uma outra regência, a regência trina permanente. Nessa regência trina permanente, nós tínhamos aí os deputados João Braulio Muniz, José da Costa Carvalho e também o brigadeiro Francisco de Lima e Silva. Infelizmente, esses regentes, eles defendiam aí os liberais moderados. Isso significa que o grupo de brasileiros que faziam parte dos liberais exaltados estariam novamente fora do poder, certo? Então, eles eram contra. Os regentes da trina permanente, eles eram em oposição, os liberais exaltados e também os restauradores. Uma das figuras que se destacaram durante a regência trina permanente foi o padre Diogo Antônio Feijó. Ele foi convidado para ser ministro da Justiça, certo? E uma das suas grandes preocupações era manter a ordem social no país. Ele defendia aí o Partido dos Moderadores, certo? Era membro do Partido Liberal Moderador e contra o Partido dos Liberais Exaltados. Então, além de querer manter a ordem pública, ele era contra as agitações políticas e as revoltas populares que ocorriam dentro das províncias. Durante a regência trina permanente, também foi criada a Guarda Nacional. Durante esse período, o Exército não inspirava muita confiança com relação ao governo, porque existiam membros de pessoas pobres, representando aí os liberais exaltados, que faziam parte do Exército. Então, ora o Exército estava a favor do governo, ora estava contra. Então, para ter um grupo fiel ao governo, foi criado aí a Guarda Nacional, que defendia os interesses do governo e também dos proprietários de terra. Com a criação da Guarda Nacional, surgiu aí um título para os proprietários de terra, título de coronel. Então, essa política da Guarda Nacional era composta por esses coronéis e também por homens de sua confiança. Durante esse período, a conhecida milícia armada, esses representantes da Guarda Nacional acabaram aí com as revoltas e as agitações populares
que ocorriam naquela época, trazendo medo, muito medo, aos grupos sociais, digamos, que não tinha poder político na época. As pessoas praticamente eram obrigadas a votar nos candidatos indicados por esses coronéis. Devido à sua eficácia no controle da sociedade, essa Guarda Nacional ela permaneceu firme e forte durante todo o período regencial e também no início aí do período republicano brasileiro. Um acontecimento muito importante criado na regência trina permanente foi o ato adicional. O ato adicional foi uma reforma na Constituição Imperial na tentativa aí de harmonizar e acabar com as diversas forças em conflitos. Nesse ato adicional foram modificadas e criadas algumas leis muito importantes. Dentre elas, nós vamos ter aí a mudança do tipo de governo. A regência trina ia deixar de existir, que é a regência formada aí por 3 pessoas para governar o país, certo? Agora entraria em vigor a regência una, formada apenas de uma pessoa para governar o país, certo? Outra importante medida criada no ato adicional foi o surgimento aí, a criação das assembleias legislativas criadas nas províncias. As províncias agora poderiam criar suas assembleias legislativas e criar suas próprias leis de interesses de cada província. Como estava determinado no ato adicional, houve novas eleições para a escolha aí do primeiro governo da regência una. Com uma pequena diferença de votos, quem foi eleito foi o padre Diogo Antônio Feijó, que fazia parte aí do Partido Progressista. Durante seu governo, ele foi criticado pelos regressistas. Segundo os regressistas, o padre Diogo Antônio Feijó não estava conseguindo impor ordem no país. Durante seu governo, ocorreram 2 revoltas muito importantes. A cabanagem, no Pará, e a farroupilha, no Rio Grande do Sul. Os fazendeiros também, os proprietários de terras, também estavam insatisfeitos com o governo de Feijó. Segundo eles, aumentava a cada dia as revoltas populares e o governo não conseguia controlar. Não conseguindo impor ordem ao país e faltando ainda 2 anos para o término do seu mandato, Feijó resolveu renunciar, entrando em seu lugar o novo governante, Pedro Araújo Lima. Durante esse governo, foi considerada aí uma grande vitória para o Partido Regressista. Ele tratou aí as rebeliões e revoltas que ocorriam nas províncias com muito mais severidade, de uma forma mais violenta. Durante a regência de Araújo Lima, ele montou aí um ministério composto somente por políticos conservadores. Apesar de reprimir de forma violenta as revoltas e as rebeliões que ocorriam dentro do país, essas rebeliões só aumentavam a cada dia. Outro fato importante que ocorreu nessa regência foi a questão aí da centralização do poder, certo? Houve aí uma pequena queda na liberdade política das províncias. Os proprietários de terras, os fazendeiros, também estavam preocupados com essas rebeliões, temendo perder suas riquezas, que eram baseadas na propriedade da terra e também no trabalho escravo. De acordo com os regressistas, que era o partido de Araújo Lima, a descentralização do poder e a autonomia das províncias eram responsáveis pelas desordens e as anarquias que estavam ocorrendo em todo o país. Então, este governo ele deixou aí à sua disposição a polícia e também a justiça, dando aí uma grande centralização
na regência de Araújo Lima.